Fala aí pessoal, beleza? Então, conforme eu tinha combinado, vou gravar alguns vídeos, né? Eu ia fazer em live, na verdade, mas eu achei melhor gravar, né? Eu já solto aí pro pessoal e cada um vai assistindo aí na demanda, né? Então, o objetivo aqui, eu não sei quantos vídeos que serão ainda, mas é pra a gente, digamos assim, ter um material do jogo 2D que a gente vem fazendo na nossa disciplina de Com 937, tá? Disciplina de desenvolvimento de jogos. Então, vamos lá. Estou com o Unity aberto, né? Isso tudo a gente já fez em aula várias vezes, então esse passo aqui, o passo de explicar o Unity, né, o que são as abas, enfim, a funcionalidade básica dele aqui, então já tem um outro vídeo, né, que eu falo sobre isso, e em sala também a gente fez, né, então beleza, vamos começar aqui. Já estou com todos os sprites importados, eu não fiz o slice ainda, né, eu vou mostrar isso nos vídeos, tá, mas eu só importei os sprites, o link para esses assets aqui, eu coloco aqui na descrição. Também tem o sonzinho, né, quando a gente pega a moedinha, certo? E a fonte, né, essa fonte aqui eu baixei, na verdade sim, eu só baixei, tá? Fui no site lá da fonte.com, eu boto no link da descrição aqui também e aí cada um escolhe a fonte que achar mais interessante lá, beleza? Então, o tópico desse vídeo aqui vai ser a gente fazer o nosso cenário, certo? Usando aqui o Tile Map. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, vou vir na aba Game, certo? E eu vou definir aqui meu jogo, ao invés de ser Free Aspect, ou seja, sem resolução de aspecto definida, tá? Eu vou colocar aqui HD, Full HD, tá? Só para a gente poder ter uma câmera aqui já, 16 por 9, 1920 por 1080p, beleza? Então eu fiz isso aqui na aba Game, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa fatiar esse sprite aqui, que vai ser o nosso fundo, e esse sprite aqui que vai ser o foreground, beleza? Então vamos lá. Então vou pegar, estou na pasta sprites, né? Vou pegar aqui o background, lembrando que isso aqui é um sprite sheet, certo? É um mapa de sprites. Só que quando você acaba de importar essa imagem aqui para o Unity ele não sabe que na verdade isso aqui é um mapa de sprites. Ele acha que é uma figura só, um grande PNG, ou um JPEG. Então a gente precisa fatiar ele, beleza? Então, se você clicar, selecionar o seu sprite aqui à sua direita no Inspector, né, a gente já sabe que o Inspector ele mostra todos os componentes que compõem o que quer que seja que você seleciona, tá? Então eu selecionei aqui o background, ele está me dizendo aqui que é um sprite 2D, beleza, tá? O problema é que está no modo single, né? Então ele está enxergando isso aqui como sendo uma única figura. Eu vou mudar para o modo múltiplo, tá? E além disso, a gente precisa mudar essa aqui, ó, pixels per unit. Se você der um zoom aqui no Unity, tá? Isso aqui, olha, é considerado uma unidade, tá? Em termos de mundo, seria 1 metro, tá? Mas essa aqui é a unidade básica do Unity. Quando você diz 100 pixels por unit, quer dizer que cada quadrado aqui, a imagem, ela vai se traduzir para 100 pixels, tá? E essa informação, ela depende aí do artista, né? Quantidade de pixels que ele usou para fazer a arte dele, e como é que ele te passou essa informação, ou ele ou ela te passaram essa informação. Tá? Nesse caso aqui, a gente já sabe que essa imagem aqui, ela foi feita para ser 32 pixels por unidade. Tá? Então já vou mudar aqui para 32, colocando múltiplo, tem que dar um apply aqui na direita, para fazer essas modificações, e agora a gente pode vir no Sprite Editor aqui, para a gente poder fatiar, tá, esse sprite. Então, nós temos aqui os 4 spritezinhos, né, 16, perdão, né, 1, 2, 3, 4, 16 sprites, e a gente precisa fatiar isso daqui. Tá? Então, slice. Nesse caso aqui, o automático funciona muito bem, tá? Então vou deixar no automático mesmo, automático, e vou dar slice. Tá? Então nesse ponto, só a gente dar um apply aqui, tá? E o Unity já detectou corretamente, tá vendo, cada um dos 16 bloquinhos que a gente colocou aqui. E ele dá um nome para cada um, tá vendo? Começando aqui no SPA, background, blá blá blá, 0 até o 15. Beleza? Então a gente pode dar um apply aqui, vamos fechar. Vou fazer a mesma, e agora, né, a gente pode expandir isso daqui, que ele mostra aí um por um, tá? Cada sprite que ele detectou. Mesma coisa aqui para o foreground, né? Aqui tem a água, tem as pedras e tem a grama também. Tá? Então vou selecionar ela, vou mudar aqui para o modo múltiplo, vou deixar aqui 32 pixels por unidade, vou clicar no Sprite Editor e ele já pede, né, para dar um apply, para você persistir essas modificações, né, ou seja, que é múltiplo e é 32 pixels por unit, dá um apply.
Ele vai abrir aqui o Sprite Editor e vamos fatiar automático também. Slice, Apply. E, novamente, ele encontrou aqui todos os sprites bonitinhos. Beleza? Então, podemos fechar. Salva. E agora a gente tem aqui também os sprites devidamente fatiados. Beleza, então agora é o seguinte. Para que a gente possa pintar o nosso cenário usando esses sprites, a gente vai ter que usar aqui a ferramenta, toda as funcionalidades e que o Unity disponibiliza para a gente para usar tiles. Né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente não consegue desenhar isso aqui direto desse jeito, a gente tem que transformar isso aqui, digamos assim, em paleta de cores. Tá? Cada um desse aqui vai ser uma cor que a gente vai colocar numa paleta. Então o Unity vai transformar isso daqui numa cor e colocar nessa paleta. Tá? Então, já para adiantar, ele vai criar isso como um objeto. Né? Então a gente vai ter que salvar esse objeto. Na verdade é um asset, né? A gente tem que salvar ele aqui. E para ficar organizado, vou criar uma pastinha bem dentro de assets, né? Junto com fontes, scenes, sounds, sprites. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada tiles. Tá? Aqui a gente vai salvar os tiles. Então vamos lá. Vou voltar aqui em sprites, vou deixar aqui disponível. Tá? Então vamos criar a nossa paleta de cores, certo? A gente vem aqui Window, 2D, Tile Palette, ou seja, a paleta de tiles é semelhante a uma paleta de cores. Né? Então, repetindo aqui, Window, 2D, Tile Palette. Certo? Vamos docar isso aqui fica ok, não, aqui assim, beleza. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa cena, vou dar um zoom out aqui para deixar bem na câmera, tem essa cena. Aqui nós temos a nossa paleta, percebe que ela está vazia. Né? Aqui hierarquia e assim por diante. Então vamos lá. Tem uma mensagem aqui, né? Create a new palette in the drop-down above. Então aqui no drop-down above está aqui pedindo pra gente, sugerindo criar uma paleta nova. Então eu vou criar uma paleta nova, vou chamar de paleta level, chama de level palette, ou seja, né, porque a gente pode ter várias paletas, né? Como o nosso jogo é muito pequeno, a gente pode ter uma paleta só com todos os styles aí que a gente precisa. Paleta de level palette e vou dar um create. E ele vai pedir para salvar isso aqui em algum lugar, essa paleta de cores. Tá? Então eu vou procurar aqui a pasta Tiles e vou selecionar essa pasta e pronto, ele vai criar o objeto que vai conter todos os nossos tiles aqui. Então aqui ele dá a dica agora, drag tile, sprite ou sprite texture para cá. Então se você arrastar os tiles para cá, ele vai transformar isso daí em cores que serão colocadas nessa paleta. Então eu vou fazer aqui para o background, vou selecionar todos os 16, vou simplesmente arrastar para cá. Ó. Aí ele vai pedir para a gente salvar isso aqui em algum lugar, vou na pasta Tiles, que ele vai transformar um por um. Tá? Cada um desse aqui agora, na verdade, é uma cor que a gente pode ir com o nosso pincel aqui. Vou dar um zoom aqui e vou fazer a mesma coisa para o foreground aqui, o nosso ground, nosso cenário. Selecionei todos, vou trazer para cá. Vou salvar na pasta Tiles. Beleza, tá salvo aqui. E agora, o que a gente pode fazer? A gente já podemos dar uma manipulada nisso daqui, porque está bem bagunçado, né, juntado esse trem aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vamos dar uma limpada aqui. Tá? Para você poder editar a própria paleta, ela tem que estar no modo edição, certo? Porque senão tudo que você fizer aqui não vai modificar. Na verdade, você vai pegar a paleta e vai pintar o cenário. O que eu quero não é isso. Eu quero agora dar uma editada na própria paleta. Então, é só a gente pegar aqui e selecionar o modo Edit. Tá? Ele vai ficar selecionado, dizendo que tudo que eu estiver fazendo agora vai fazer efeito na própria paleta, inclusive exclusão, certo? Então, aqui a gente tem algumas opções. Tá? Aqui é para seleção, aqui eu vou mover, aqui eu vou eu vou pintar com o que eu selecionei. Aqui eu vou selecionar um bloco e aqui eu vou selecionar o tile individual ou o grupo que eu quero. Aqui eu apago, certo? Então eu vou mover primeiro. Então vou com a ferramenta de seleção, vou selecionar esses três aqui, certo? Vou trocar para a ferramenta para mover, que é o atalho M, e eu vou mover esses três para cá. Para ficar mais organizado, deixar aqui, ó. Ops. Aqui. Mover para cá. Beleza.
Agora, esses aqui, ó, vou selecionar esses 4 aqui e vou mover para cá. Vou pegar esses 2 aqui e eu vou mover para cá. Esses 2 aqui também, ó, que completa a parede, né? Trago para cá. Agora é o seguinte, ó, vamos dar uma trabalhada nessa galera aqui, ó. Se a gente reparar, eu tenho aqui os cantos, né? Tenho esse canto, então, digamos assim, né, essa esquina e tem essa outra esquina aqui também. É interessante que a gente tenha ela invertida, né? E dá muito trabalho, esses 2 aqui também, né? Dá muito trabalho a gente ficar indo cada sprite que você vai aqui, desenhar e ter que inverter na cena. É muito mais fácil você, na verdade, arrumar a sua paleta, né, e criar esse tile aqui da própria paleta, tá? Então, agora eu tenho que duplicar isso daqui, eu não vou simplesmente mover, tá? Então, duplicar, na verdade, eu vou pintar isso daqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui é o pincel, certo? E para selecionar, tá vendo? Ele vai selecionar um novo pincel. Então, eu vou selecionar esses 4. E agora eu vou pintar, em vez de modificar, né, ou de arrastar, eu vou pintar esses 4 aqui. Então, eu criei uma cópia deles, certo? Peguei esses 4, selecionei o pincel aqui, que é o I, o atalho, e pintei aqui. Vou dar um zoom aqui e eu vou agora inverter a escala deles. Tá? Então, eu vou selecionar todos eles, sempre com o modo Edit ligado. Tá? Tem um asterisco aqui, porque nós fizemos modificação nessa paleta e não salvou. Tá? Então, olha, selecionei os 4. Aqui no Inspector, ele vai mostrar as propriedades que são comuns. Quando você seleciona mais de um componente por vez, ele mostra aqui o que é comum. Tá? Eu vou inverter a escala X. Tá? O 1 vou pôr -1. Certo? Percebo que ele inverteu aqui a escala X. Vou fazer a mesma coisa para esses 2 aqui, ó, certo? Então, assim, eu não vou só arrastar, eu vou pegar, vou selecionar com o I, que é o pincel, selecionei os 2 e vou mover, selecionei com o pincel e vem para cá, ó. Tá? Então, trouxe esses 2 para baixo. Eu acho que esses 2 não tinha, né? Isso. Ah, não, já tinha invertido aqui já. Fiz à toa. Não tem problema não. Coloca ele por cima aqui, ó. Beleza, tá? Já não precisaria ter feito. Deixa eu selecioná-los aqui. Mover aqui, beleza? Esses 2 aqui também eu vou duplicar. Então vou com o pincel aqui e beleza. Tá. Bom, deixa eu ver mais o que. Acho que para fazer o nosso cenário, acho que isso aqui é o mínimo que a gente precisa. A água também, ó. Para facilitar, aqui é a superfície, né? Aqui é um pouco mais fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mover. Opa, seleciona primeiro. Vou para cá. E agora eu vou selecionar esses 2 aqui. E vou colocar, vou selecionar esses 2 e vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Beleza, eu acho que com isso aqui a gente já consegue fazer bastante coisa. Tá? Então, Ctrl S. O asterisco sumiu aqui, tá? Porque a gente já salvou a nossa paleta. Beleza. E agora a gente pode começar a pintar o nosso cenário, certo? Mas para eu pintar o cenário, eu tenho que ter aqui no meu cenário algum lugar que é capaz de receber as tintas. É como se fosse um canvas. Tá? Esse canvas a gente vai ter que criar aqui um grid que é capaz de receber tiles. Tá? Que eu vou selecionar aqui da minha paleta e vou pintar na minha cena. Tá? Então vamos criar aqui. Estou aqui na Hierarchy, certo? Eu vou criar aqui 2D, Tile Map Rectangular, certo? Então assim que a gente faz isso, ele cria um grid aqui. Esse grid ele é importante porque ele tem um componente grid, além do transform, né? A gente sabe que todos possuem um componente transform. E ele criou um único tile map dentro dele aqui. Então eu tenho um grid e eu tenho um tile map, certo? Esse tile map aqui, vamos modificar o nome dele. Ao invés de chamar tile map, eu vou chamar de background, certo? E esse tile map aqui, perceba os componentes que ele tem. Ele tem um componente tile map e o tile renderer, certo? O renderer de renderizador, que vai fazer com que esse tile apareça. Além disso, ele tem aqui, ó, o sorting layer, tá? Que é a camada de ordenação, no sentido que qual que a câmera vai desenhar primeiro, tá? Daqui a pouco a gente cria essas camadas. Eu vou aproveitar, a gente tem um grid pie aqui, tá? Vou pegar o background e vou duplicar, porque é interessante que a gente crie
tile maps separado. Background, foreground, pro player, para que você possa ter mais controle na hora de você pintar, na hora de você apagar e sem querer não fazer uma modificação que era para ser de background, faz no foreground. Então é bom a gente criar tile maps, né, separados, e ficar atento também ao tile map aqui, ó, na paleta. A paleta vai te mostrar qual que é o tile map corrente. Você pode modificar por aqui, certo? Ou você pode ir na hierarchy e você clicando aqui num deles, a paleta já muda também, certo? Então vamos lá. Eu vou desmarcar o edit aqui, porque agora faremos modificações no próprio jogo, certo? Eu vou clicar em background. E como é que eu vou fazer? Eu vou usar esse modo bloco aqui, tá? Esse modo bloco, ele é um modo de preenchimento. Então eu vou clicar nele, vou selecionar o bloco todo, certificando que é o background aqui, ó, que está selecionado. Vou dar um zoom out aqui e eu vou pintar um blocão aqui assim, ó. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Esse branco aqui, ó, é a câmera, tá? E eu peguei e pintei esse fundo gigante aqui, tá? Para ser uma área para o nosso player aí, certo? Agora eu vou pegar isso aqui, eu vou modificar para foreground, e vou, ao invés de usar esse de preenchimento, tá? Agora eu vou pegar a direita aqui, ó, que é o marquee, certo? Vou selecionar esses três aqui, agora eu vou dar um zoom, próximo, e vou colocar essa graminha aqui para o player, vou selecionar essa esquina aqui, sim, não, acho que não é essa aqui é melhor, isso, essa aqui, vou pôr uma parede aqui, assim, tipo igual a gente fez em aula, tá? Agora eu tô só brincando aqui um pouquinho, vou colocar dois aqui, já vou aqui também, assim, assim, vou pôr mais esses dois aqui pra cá, aqui, vou pôr esse outro canto aqui, algo mais ou menos aqui assim, ó. Deixar uma coisa bem alta. Beleza. Para começar a brincar, tá ok, certo? E vou pôr uma aguinha aqui, ó. Uma coisa bem aí distante do player, digamos assim. Uma aguinha. E vou pôr essa água bem fundo aqui, ó. Vou pegar o de preenchimento agora. Pega esse aqui. Vou fazer assim, ó. Só para ter um cenário aqui legalzinho. E essa outra galera aqui, tá? Eu vou pegar de preenchimento também, com esse miolo aqui assim, ó. Aí, aqui também, só para abrir aqui. Vou dar uma arrastada aqui no meio, só para mudar um pouquinho a simetria. Aí, ó, beleza, certo? Isso aqui foi o foreground, certo? O background foi só aquele grande borrão lá. A gente poderia colocar água em outro também, inclusive eu vou fazer isso, porque vai que lá mais pra frente a gente quer colocar uma colisão aí diferente. Ups, eu acho que eu apaguei, vixe Maria, não tem problema não, a gente faz outro aqui, é bom que vocês vejam fazendo de novo. Vamos lá, vou duplicar aqui, vou chamar de water. Ah, não apaguei não, beleza, que bom que já deu essa treta agora já, ótimo. Tá, background, foreground e water. Esse water aqui, certo, é uma camada nova, tá? Vou pegar no foreground, certo? E eu quero apagar essa água aqui, certo? Se eu clicar em water, por exemplo, e clicar aqui nesse que é o eraser, certo? E vamos supor, eu quero apagar uma área desse tamanho. Perceba que quando você seleciona a borracha, tá? Você não está selecionando um tile que você vai desenhar, você vai apagar, na verdade. Você tem que usar aqui para selecionar o tamanho da sua borracha, certo? Então, ó, esse aqui é o tamanho da borracha, certo? Beleza? Então agora, apaguei aquela minha água ali, certo? Eu vou selecionar aqui o tile water, vou selecionar o tile water e vou agora pintar minha água mesmo. Not active tile map water. Então peguei aqui, vou pegar esses dois aqui,
pegar essa pontinha aqui, ó. Aqui assim. Seleciono. Vamos lá aqui. Water. Seleciono esses dois, certo? E eu vou pintar aqui, ó. É possível que ele esteja pintando, mas está lá no fundo, certo? Que a gente não mexeu aqui nas camadas. Vou pegar só esse aqui agora e vou preencher. Então, vamos lá. Coloquei a água aqui, certo? Só que essa água agora eu pintei ela no Tile Map Water. Coloquei o foreground no Tile Map Foreground e o background no seu background, certo? O interessante de a gente fazer esse tipo de ajuste é para você, por exemplo, vamos lá, selecionei aqui o foreground, certo? Selecionei o foreground. Venho aqui, clico no pincel e selecionei esses dois aqui, certo? Eu não vou conseguir apagar isso daqui, ó. Vendo? Eu não estou apagando, porque essa água aqui, tá? Ela está desenhada, essa água aqui, olha, ela está desenhada do Tile Map água, certo? E eu estou apagando no Tile Map Foreground, então ele não vai apagar. Agora, se eu clicar aqui, ó, aqui, aqui, acho que é por causa das camadas que ele não está pegando. De qualquer forma, vamos fazer aqui, já vamos arrumar as camadas de uma vez. Opa lá, ele está pintando sim. É por causa das camadas. Então, cada hora ele está colocando um diferente. Tudo bem, tá? Vamos pegar aqui, vamos apagar esses dois aqui. Beleza, tá? E vamos lá, vamos arrumar as camadas para não ter segredo, para não ter, digamos assim, essa confusão. Onde é que você está, onde é que você não está. Vamos lá. Jogo 2D, né, o jogo plano, o Unity, digamos, a câmera não sabe o que ela vai desenhar primeiro, porque está tudo um sobreposto, certo? Então, de vez em quando dá uns bugzinhos, certo? Um some, vai para trás, é porque a câmera ela muda a ordem que ela vai desenhar, porque ela não sabe qual que é a ordem, porque está todo mundo simplesmente sobreposto. Aqui nesse caso aqui agora, a gente está dando assim um pouco de sorte que ficou conveniente, mas eu posso fechar o Unity, abrir de novo, se estiver lá para trás a gente se perde, tá? Então, para isso a gente precisa criar camadas. Então vem aqui, ó, layers, vou editar os layers e nós temos aqui etiquetas, que é para poder selecionar objetos. Nós temos aqui embaixo sorting layers, que é o que a gente interessa nesse momento, que são layers para ordenação. E eu tenho aqui esse último layers, tá? A nomenclatura que o Unity usou não ficou muito boa. Mas esses layers aqui é de física, certo? Mais pra frente a gente usa isso daqui. Por enquanto, o sorting layer é o mais importante, beleza? Então vamos criar aqui 3 camadas. Tá vendo que só tem uma, que é o default? Então ele não sabe quem que ele desenha primeiro. Então vamos vir aqui, vou criar o foreground, vou criar o water, de repente a gente quer que o player morre, por exemplo, na água, water, e eu vou criar aqui também o background, certo? E essa ordem aqui ela é muito importante, tá? Quem está por último significa que vai ser desenhado primeiro. E não é isso, né? Eu quero que o background fique no fundo, então eu vou subir com o background. Ó. Você pode manipular as camadas por aqui sem nenhum problema, tá? Então eu vou deixar o background lá na frente, eu vou deixar o foreground e a água, eu acho que a gente não vai ter situação, né, em que a água vai ficar na frente, vai ser sempre assim, né, um na lateral. Mas de qualquer forma, eu vou deixar a água aqui para frente. Se de repente no jogo a gente encontrar alguma situação em que a gente queira inverter, é só pegar e fazer assim, ó, tá? Eu acho que por enquanto não vai fazer diferença, então eu vou deixar aqui a água na frente. Beleza, então agora que a gente criou essas camadas, a gente pode voltar aqui no background, lá no Game Object, né? Vamos procurar o Tile Map Renderer, que é o componente responsável por renderizar o tile. A gente vem aqui ó, em Additional Settings e Sorting Layer, ou seja, camada de ordenação. Ao invés de default, vou colocar background, certo? Background. Aí agora, ele está na frente do default, por isso que ele tampou o foreground. Venho no foreground e vou selecionar aqui foreground. Veio para frente. Nossa, olha que confusão que está aqui. Aquela hora que eu estava desenhando, estava viajando, né? Nossa, mano, coisa horrorosa. Tá? A gente arruma isso aqui agora. O foreground e a água eu vou colocar na frente. Tá? Mas antes disso, vamos lá, vamos apagar esse negócio aqui. Ó. Então, eu vou pegar a borracha, eu acho que isso daqui deve estar na camada foreground. Então, vou pegar aqui water, vou clicar na borracha aqui e vamos ver o que tem aqui de borracha, certo? Borracha.
ver se tem alguma coisa desenhada equivocada aqui. Beleza, não tem, vou mudar aqui para o foreground, aí, vamos apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui também, depois a gente coloca por cima aqui, não tem problema. Apaguei, aqui também eu vou apagar, aqui, beleza, aqui também, os outros eu vou colocar por cima, vai ser mais fácil, dá menos trabalho. Maravilha, tá? Então apaguei aí onde estava errado. Legal, vamos lá. Background, já arrumamos aqui a camada. O foreground também, já arrumamos a camada. E a água, vamos arrumar agora. Water, certo? E aqui em Water também nós temos aqui essa outra zoadinha aqui, né? Apaguei. Beleza. Vamos aqui agora. Ah, já sei, olha só. O outro eu tinha desenhado também na camada Water. Então não vai ter problema, no final das contas não vai afetar a gente. Water, e eu vou desenhar novamente aqui a água. Aqui assim, na camada Water. Beleza? E esse aqui da ponta. Aqui assim, maravilha. Vou salvar aqui. Tá salvo. Todo mundo ordenadinho. A camada da água, se a gente pegar, ela está para frente agora, né? Então ela passou. Se mudarmos aqui para o default, certo? Colocar ela na camada default, eu vou fazer isso para a gente poder apagar isso aqui, porque uma hora isso aqui no jogo pode acabar dando um bug. Então, vou lá, vou apagar na camada water. Aqui, seleciono aqui, com o pincel. Esse aqui está na camada foreground. Aqui, outra na camada background. Nossa, vai ter uma confusão aqui, né, com esse trem aqui. Seleciono o pincel, seleciono aqui a área, foreground, não, water. Também não, então vamos fazer assim, vou deixar o negócio mais... Vou movimentar essa galera aqui, vamos lá. Background, foreground e water. Beleza, vamos lá. Esse aqui tá o water, esse aqui tá o foreground, tá tudo errado aqui. Vamos lá, borracha aqui no foreground. Vou apagar, borracha aqui, borracha. Reads, aqui, isso. Vamos apagar esses caras aqui. Porque esse aqui é o foreground. Beleza, vou editar esse vídeo aqui não, tá gente? Vai ficar assim mesmo, porque se eu editar vai dar mais trabalho. Né? Aqui, vamos apagar esses caras aqui tudo. Beleza, esse aqui que é pra ser água, olha que confusão que ele tá. Esse aqui a gente pode apagar, tipo, todo mundo aqui, literalmente. Aqui, ó. Não precisava ser tanto assim também, né? Aqui. Tum. Aqui. Aí. Beleza, esse aqui é o water, certo? Então, já vou zerar esse cara aqui, ó. 0, 0, para ele voltar para o lugar que ele deveria, certo? O foreground que está para cá, vou pôr no lugar aqui. Já vamos acabar de desenhar ele aqui, né? O que a gente precisaria fazer, ó. Então, eu selecionei foreground. Eu vou selecionar aqui o pincel. Esses caras aqui. Aqui. Aqui eu vou usar o de preenchimento. Aqui assim. Aqui e aqui também. E aqui o da lateral. Aqui assim. Beleza, acho que agora ele está certo. Esse aqui é o foreground. Vamos zerar ele também, tá? E esse background aqui eu vou apagar. Não precisa apagar na verdade, é só selecionar background. Usar aqui o de preenchimento. Assim, ó. E pronto. Então tá bom.
todo mundo na posição 00, o foreground já está, o water também, certo? Ele ficou para trás, é só arrumar a camada. Aí sim, finalmente, glória a Deus, tá? Aqui, aqui e aqui, beleza. Finalmente. Então pessoal, o primeiro vídeo, né, ficou bem mais longo do que eu pensava, deu tanta treta aqui, tá? Mas, enfim, esse aqui foi a primeira parte, tá? Em resumo, nós criamos uma paleta de cores, nós pintamos essa paleta de cores em grids, certo? Esses grids são os tile maps. O que caracteriza que ele é um tile map é que ele tem esse componente aqui, ó, tile map renderer, certo? Também, para a gente poder evitar de ficar as coisas desaparecendo de vez em quando e você já não sabe mais onde você está desenhando ou não, a gente coloca aqui as camadas, né? E essa camada aqui, a ordem que elas foram criadas, se viermos aqui ó, em Sorting Layer, tá? Esta ordem aqui, quem está por último vai ser o primeiro a ser desenhado, que é o caso aqui da água, beleza? Então a água vai ser o primeiro, o foreground e o background vai ser o último a ser desenhado. E claro, quem está na camada default fica mais para trás ainda, certo? E quando você cria diversos tile maps, né, a gente separa por características, por exemplo, eu criei um tile map para ser só água, porque de repente eu quero pôr uma colisão ali e que se o player chegar ali morre. O restante aqui é o foreground, depois para trás o background. A gente faz isso para você organizar aonde que você vai pintar as coisas, para você não apagar coisas sem querer, né? Mas para isso tem que funcionar casado, né, com as camadas, né, para digamos assim, você ver a camada, né, o que está acontecendo. Beleza? Então, para resumir, paleta de cores, tile map para você poder pintar e as camadas de ordenação para a câmera saber o que ela vai desenhar primeiro. Tá? Então, esse aí foi o primeiro vídeo. Vou interromper a gravação e vou gravando outros.